Abram, por favor, as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Eu amo esse texto, meu Deus, como eu amo esse texto. Mateus capítulo 12, nós vamos ler de 15 a 21. Evangelho de Mateus, capítulo 12, de 15 até o 21. Podem permanecer sentados com toda a reverência à palavra do Senhor, que nos diz assim: Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Ele, porém, lhes advertia severamente de que nada dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará a cana quebrada, nem apagará o pavio fumegante, até que se faça triunfar a justiça. No seu nome, as nações porão a sua esperança. Amém, meus amados e amadas? Palavra de Deus para o povo de Deus reunido aqui nessa noite. Amém, meus amados? Eu amo esse texto e, se o Espírito Santo deixar e permitir, é provável que todos os anos eu prego esse texto. Eu acho que o ano passado não, mas esse texto está sempre no meu coração, porque, meus amados e amadas, esse texto fala de algo maravilhoso que é o perfil do Messias, a revelação do Messias de Deus e o propósito da cruz de Cristo. Hoje, no calendário cristão, é o Domingo de Ramos, que é a entrada de Jesus em Jerusalém para a sua última semana de vida. E aqui, nesse texto e em tantas outras passagens do Evangelho, nós percebemos como o perfil desse Cristo, o Senhor, o Salvador, mas o servo se faz de forma tão clara revelado a nós. Sim, o texto bíblico diz que ele era Senhor, exaltado sobre todas as coisas estavam sujeitas ao seu governo e à sua autoridade, mas, meu amado e minha amada, o Senhor abriu mão de tudo isso para ser um servo de Deus, um servo de um propósito maior, que era a salvação e a transformação da humanidade. Quando nós paramos para entender o propósito da cruz e o plano eterno da ressurreição de Cristo, nós entendemos o amor de Deus, e é por isso que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? E esse envio de Jesus, de acordo com o texto lá de Hebreus, capítulo 10, versículo 14, foi um envio tão glorioso, foi uma obra tão gloriosa, meu irmão e minha irmã, que foi uma oferta única. Jesus veio uma vez para morrer e ressuscitar por mim e por você. Quando ele vier, e ele virá, amém, queridos? Ele virá, em breve ele virá. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Ele virá outra vez, mas não para salvar o mundo, ele virá para julgar o mundo. Mas aqui, meu irmão e minha irmã, falando da vida, falando da transformação, havia essa unção de servo. Ele virá julgar o mundo, mas até que venha o julgamento, essa unção de servo, curador e transformador, continua atuando e continua desafiando a mim e a você a vivermos uma história nova diante dele. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: venham a mim, disse o Senhor Jesus, todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave, e aprendam comigo, porque sou puro e humilde
de coração. É o servo que nos convida a andar com Ele. É o servo que nos convida a entender o propósito da cruz e a graça da ressurreição. Mateus capítulo 12, meu irmão e minha irmã, é o cumprimento de uma profecia que está lá em Isaías 42, de 1 a 3. O profeta Isaías profetizou isso: não quebrará a cana, não apagará o pavio que fumega. O profeta Isaías disse assim: esse é o meu servo, o meu escolhido, em quem tenho alegria. Em Jesus foi cumprida todas as profecias a respeito do envio do Messias. Muitas e muitas profecias incontáveis foram cumpridas na vida e na obra de Cristo. E meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para esse texto, quando esse texto é revelado a nós, além dessa profecia ser realizada na vida do próprio Cristo, essa profecia é também uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. É uma palavra de um Deus que se revela, é a palavra de um Deus que se renova. Sim, meu irmão e minha irmã, foi liberada sobre Jesus uma palavra que dizia: não quebrará a cana, não esmagará a cana, ou seja, a vida dele não será partida. E meu irmão e minha irmã, essa palavra foi para Jesus, mas hoje essa palavra também é para a minha vida e para a sua vida, amém, queridos? E essa palavra é: o nosso Deus, no seu propósito da cruz e no poder da ressurreição, nosso Deus irá restaurar os feridos. Os feridos de alma, os feridos do corpo, os feridos em suas relações humanas, os feridos, enfim, de todas as ordens, serão curados, serão transformados. O profeta recebe então uma palavra e dá essa palavra como uma incumbência ao Messias. Sim, a missão do Messias é restaurar os corações partidos, restaurar os corações quebrados, e a palavra é: não esmagará a cana quebrada. Pesquisando para entender esse texto, eu entrei num universo num comentário, que os estudiosos fizeram, dizendo assim: era muito comum em Israel, nos tempos do profeta Isaías, que os pastores em determinado tempo do ano estavam às margens do Rio Jordão, e às margens do Rio Jordão crescia uma espécie de um capim e de uma cana. Os pastores viviam uma vida muito solitária, porque imagina pastorear rebanhos, eles ficavam muitos dias fora de casa cuidando do rebanho, porque o rebanho não podia se movimentar, porque era tempo deles se alimentar para se fortalecer, porque depois viria o tempo da estiagem. Os pastores que ficavam às margens do Rio Jordão pegavam essa cana, e aqui não é uma cana, é um canudinho, mas vai me ajudar a expressar o que eles faziam. Eles então pegavam essa cana e eles tinham uma habilidade de fazer com aquele pedacinho de cana uma flauta. Porque na solidão, só olhando os animais, eles tinham um desejo de glorificar a Deus e de adorar a Deus. Mas era uma cana muito, muito frágil. Então, quando eles começavam a tentar tirar, o miolo, tentando fazer esse processo, de tirar lá de dentro o miolo da cana, para poder depois moldar a flauta, por ser muito frágil, muitas vezes aquela cana, ela não resistia, porque era muito frágil. E aí o que os pastores faziam? Eles a amassavam e descartavam. E começava de novo todo aquele processo de limpeza, de purificação, tentando moldar. Vou pegar esse aqui que agora fica mais fácil. Tentando moldar com aquela cana uma flauta para poder tocar e emitir sons de glorificação ao Senhor. A solidão da vida é muito triste, não é?
E ouvir o barulho da solidão, na verdade, é exatamente o silêncio extenuante que grita e diz assim: estou esquecido, estou abandonado, não há ninguém ao meu redor, não há ninguém que cuida de mim. Eu fiquei pensando que nós somos como aquele capim, como aquela cana que está não às margens do Rio Jordão, mas às margens do rio da vida. As pessoas às vezes passam por nós, nos humilham, nos envergonham, nos esquecem. Tem pessoas que até, ou situações que até nos retiram de onde nós estamos, mas quando começa um processo de transformação, muitas vezes nós não resistimos porque dói, gente. Fazer esse processo de tirar o interior para o exterior é um processo doloroso, machuca. Só que as pessoas, às vezes, ao invés de insistir comigo e com você, meu irmão e minha irmã, a vida, o mundo, as pressões da realidade, elas nos descartam, que dizem assim: não serve mais, não vale mais. Mas, meu irmão e minha irmã, o Senhor nunca desistirá de mim e de você. Amém? Não quebrará a cana quebrada. Porque mesmo que eu e você venhamos a nos dobrar ou quase nos partir diante das situações da vida, diante das dores, das pressões, quando a nossa crise emocional, quando o nosso sistema emocional vier à falência, quando nós ficarmos abandonados à nossa própria sorte, o Senhor vem com a sua mão gloriosa e o Senhor restaura aqueles que estão feridos. O Senhor restaura aqueles que estão machucados. O Senhor restaura os corações partidos. O Senhor começa uma nova história naqueles que achavam que chegou ao fim, que não tem mais jeito, que não tem mais cura para um casamento falido, que não tem mais cura para uma enfermidade, que não há mais saída para uma família em crise. Não, eu já perdi tudo na minha vida financeira, não tem mais jeito. Não, tem sim. O Senhor é aquele que faz novas todas as coisas, todos os dias. Amém, queridos? No domingo passado, nós oramos, a igreja orou porque uma família da nossa igreja foi partida diante de uma tragédia no trânsito, um acidente terrível. Ficou preso, o pastor Mark ficou preso nas ferragens do carro, a esposa dele quebrou uma costela, o filho fraturou o maxilar e está aguardando, eu vou atualizar que eu falei de forma equivocada hoje de manhã, aguardando terça-feira uma cirurgia na coluna, mas aquilo que era, meu irmão e minha irmã, um sintoma de morte, de destruição, o Senhor com a sua mão gloriosa disse assim: ainda não é o fim, ainda não chegou ao fim. Amém, igreja? Amém, queridos? E essa é a mesma palavra que o Senhor está dando para você nessa noite. O Senhor não vai te abandonar à própria sorte. O Senhor está dizendo assim: não esmagará. Se tiver alto, perdão aí, gente, eu gosto de pregar e eu me empolgo. Não esmagará a cana quebrada. Não esmagará a cana quebrada. Não esmagará o seu casamento. Não esmagará a sua vida física, a sua vida emocional, a sua família, a nossa igreja, porque o Senhor é aquele que restaura os corações partidos. Amém, igreja? Jó capítulo 14, de 7 a 9, Jó disse assim: porque há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas ela brotará e tornará a dar vida. Amém, queridos? Profeta Isaías no capítulo 40, no versículo 29, ele disse assim: o Senhor dá força ao cansado. O Senhor está aqui para te levantar nessa noite, para te renovar nessa noite. Em Lucas 19, 38, diante de uma grande dádiva que o povo recebeu, aquele povo começou a dizer assim: bendito é o rei que vem
em nome de Jesus. Adore o Senhor, igreja. Adore o Senhor. Não deixe as realidades da vida silenciarem a voz da adoração no seu coração e no seu interior. Amém, queridos? Não, fala para quem está do seu lado, não esmagará a cana quebrada. Profetiza sobre ele, o seu casamento vai ser uma bênção sobre ela, a sua vida financeira, o seu trabalho, a sua família. Profetiza na vida de quem está ao seu lado. Às vezes a cana quebrada é o casamento, às vezes a cana quebrada é a saúde, não é, Jorge? Os rins estão voltando a funcionar, não é, Jorge? Não é isso? Eu ouvi falar isso, é isso mesmo? O rim está voltando a funcionar, Jorge? É isso? Confirma sim ou não? É sim ou não? É sim? Olha aí, não esmagará o rim que não funcionava. É Deus restaurando, amém, queridos? Aleluia! Tá usando ali ainda o negocinho, tá fazendo a hemodiálise, mas tá voltando a funcionar. 3%, 5%, como é que tá lá? 3%. Tá voltando a funcionar, gente, é assim mesmo, é assim mesmo. É Deus purinho, gente, aleluia. O Senhor cura os feridos. E uma segunda questão que eu vou falar para a gente ter um tempo de oração. Diga comigo assim, o nosso Deus reacende a chama apagada. O texto disse, não apagará o pavio, ou dependendo da tradução que você tem aí, a torcida que fumega. Ai, meu irmão e minha irmã, eu preciso te dizer algo que Deus está tocando no meu coração e que está na Bíblia. Romanos 8,37, a Bíblia diz assim, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? Eu preciso dizer que você é mais do que vencedor, amém, queridos? Você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pelo poder financeiro, não é pelo poder econômico, é pelo poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Nós somos mais do que vencedores. Antigamente nós estávamos na condição de perdedores, longe de Deus, longe dos projetos e dos propósitos de Deus. Mas Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15 diz que o Senhor pegou todo escrito de dívida que pesava contra nós, e o Senhor encravou esse escrito de dívida lá na cruz, e diz o texto que o Senhor triunfou e expôs publicamente todo principado e potestade, amém, igreja? Por isso nós somos mais do que vencedores, amém, igreja? Mas pastor, o que isso tem a ver com o pavio que fumega, com a torcida que fumega? Ai, gente, essas coisas da Bíblia é demais. Fala a verdade, eu amo estudar a Bíblia, meu Jesus, como eu gosto da Bíblia. Você gosta da Bíblia? Aleluia, eu também. Como é bom ler a Bíblia, gente. E quando a gente lê, a gente aprende tanto, não é? Antigamente em Israel, não tinha luz elétrica. Não tinha combustível fóssil, como tem hoje o petróleo, diesel, combustíveis como hoje. Então, para iluminar as casas, o povo usava lamparina de barro. E lamparinas de barro com um pequeno tecido que eles faziam, tipo um pavio. E eles usavam o azeite de oliva, que produzia então o fogo. É o querosene um pouquinho depois, irmã. O querosene é a nossa época, né? Que a gente não tinha, eu passei por isso. Se alguém passou, me ajuda aí. Com aquele lampião que a gente amanhecia com o nariz tudo preto. Alguém já passou por isso nessa vida? Ai, meu Deus, aleluia. Então não sou o único, aleluia. Mas lá em Israel, então, era o azeite de oliva. Eles usavam azeite de oliva e colocavam óleo e acendia o fogo. E aquele fogo produzia um fogo claro, né? Uma luz bem clara, bem límpida. Agora, meus irmãos, o óleo de azeite, ele quando começa a fumegar, quando começa a faltar, quando fica só aquela borrinha, o que acontecia? Se colocasse pouco óleo, ou se não colocasse o óleo suficiente, aquele óleo ia acabando e aquele pavio começava a queimar. E ao invés de um cheiro agradável, começava a produzir um cheiro insuportável. Então o que a pessoa fazia com aquela lamparina? Com os dedos ele pegava o pavio e torcia, apagava e jogava fora. A sociedade do descarte, né? Nós vivemos hoje um tempo ainda de uma sociedade descartável, não é?
Se um casamento está em crise, o que as pessoas querem fazer? Se uma pessoa fala alguma coisa que a gente não concorda, o que a gente faz? A palavra da moda hoje é cancelar, né? As pessoas são canceladas, não é? O que é isso? O pavio torcido, o pavio que fumega. Agora, se esse pavio não era apagado também, ele ficava produzindo um cheiro insuportável na casa. Meus irmãos e minhas irmãs, quando falta o azeite, e o azeite é símbolo de comunhão, de oração, é símbolo de presença de Deus. Quando falta o azeite, nós entramos em exaustão, porque nós queremos fazer por nós mesmos. A gente pode dizer que nós entramos numa exaustão espiritual, para usar uma palavra moderna do tempo de hoje, um burnout espiritual, né? Que é a exaustão de tentar fazer do nosso próprio jeito. Em 2 Coríntios, deixa eu olhar aqui para não falar errado, 2 Coríntios 2,15, a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Mas quando falta óleo, quando falta o azeite, nós somos aquele pavio que está fumegando. Eu ia falar para você, falar para o seu irmão, se não fica fumegando, mas eu acho que essa expressão não ia pegar bem. Então esquece essa parte. Quando a gente começa a fumegar na nossa própria força, e aí, ao invés da gente produzir um cheiro de vida, a gente começa a produzir cheiro de morte. Porque a exaustão de tentar fazer na nossa própria força gera ansiedade, mentiras, irritação, amargura. Quando a gente está fumegando sem óleo, quando a gente está quase apagando sem óleo, aquele cheiro ruim que começa a ser exalado da nossa vida, nós começamos a desenvolver hábitos nocivos, como vícios, a luxúria, mentiras, traições, enganos, as obras da carne lá de Gálatas capítulo 5, de 17 em diante. A gente entra numa ação carnal de querer produzir, de querer fazer alguma coisa, mas a nossa exaustão não nos permitirá produzir nada de bom. Porque a Bíblia diz, meus amados e minhas amadas, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6,24, a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas preste atenção, porque a Bíblia diz que não apagará o pavio. O mundo, a vida, você mesmo, porque nós às vezes nos autoflagelamos com sofrimento, então nós muitas vezes estamos torcendo a nós mesmos em busca de saídas e nos esquecemos que a saída, a cura, a libertação está na presença de Deus. E meu irmão e minha irmã, o texto diz assim: não apagará o pavio que fumega. O Senhor não vai pegar a sua vida e fazer assim, mas ao contrário, Ele vai pegar a sua vida, Ele vai restaurar o pavio, e Ele vai, aleluia, sente, aleluia, derrama óleo, Senhor. Derrama óleo, Pai. Salmo 92, versículo 10. Se você tiver fé para isso, faça assim sobre a sua cabeça agora. Salmo 92, 10, a Bíblia diz assim: serei ungido com óleo fresco. Derrama óleo, Senhor, derrama óleo. Derrama óleo, porque será como óleo. O óleo derramado sobre a cabeça, escorrendo sobre a barba de Arão até a orla dos seus vestidos. Ali existe vida, ali o Senhor ordena a sua bênção. Receba desse óleo, receba desse óleo. Que as suas vestes, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que as suas vestes sejam sempre limpas, e que jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, porque com esse óleo sendo derramado, não, o pavio não vai apagar,
você vai continuar exalando o bom perfume de Cristo. Você e eu continuaremos sendo pecadores, necessitados da graça do alto, mas nós estaremos na força e no poder do Espírito Santo, produzindo o fruto do Espírito Santo: amor, mansidão, longanimidade, domínio próprio, aleluia, fé, temperança, benignidade, aleluia, tudo que nós precisamos, tudo que esse mundo precisa. Não, 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 não. Não apagará o pavio que fumega. O Senhor vai reacender a chama no seu coração. O Senhor, na verdade, Ele já, aleluia, aleluia. Ele já acendeu. Está aceso. Está aceso aí. Está aceso aí. Está aceso na sua vida. Tem chamas brilhando nos pés de vocês. Algo maravilhoso. Algo lindo. É o fogo da glória do céu queimando. Não, 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 não. Não apagará. É tempo de renovo, igreja. É tempo de transformação. É o tempo do céu sendo revelado em nós, por nós e para a glória de Deus revelado através de nós. É Deus movendo, é Deus fluindo. E esse é o triunfo da Páscoa. Eu preciso encerrar para a gente ter um tempo de oração. O último versículo lá de Mateus 12, 21 diz assim: e em seu nome as nações porão a esperança. Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado como um rei glorioso. Todo mundo dizia: Hosana, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E ele amou as pessoas, ele orou com as pessoas. Diariamente ele continuou indo no templo, ensinando, mas na sexta-feira, na verdade na quinta, né? Foi preso na quinta à noite. Na madrugada de sexta-feira foi julgado pelas autoridades judaicas. Na manhã de sexta-feira foi condenado pela autoridade romana. Foi humilhado, espancado. Aquela via dolorosa que ele passou nas ruas de Jerusalém, derramando sangue sobre as pedras, vertendo sangue sobre as pessoas. A crucificação, não estava do lado dele 2 amigos, estavam ao lado dele 2 bandidos. Todas as pessoas que poderiam estar ao lado dele o abandonaram. Você consegue imaginar a dor do abandono? E inclusive o pai, porque a Bíblia diz que o Senhor, Isaías 59, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então naquela hora Deus se distanciou do Filho, porque não há comunhão entre Deus e o pecado. Deus se distanciou e a dor da separação foi tão grande que Jesus clamou: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Na fúria do céu, o dia se fez noite. Na vingança que Deus tramou e disse: eu vou acabar com tudo, Jesus brada da terra ainda em cruz. Uma das suas últimas frases foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Ele morreu. Quando todo mundo achou que a cana seria quebrada, ou que o pavio seria apagado, naquela sexta-feira tão turbulenta, de tantas e tantas situações, vem um domingo de ressurreição. A pedra foi removida. Rabone, o mestre ressuscitou. Meu irmão e minha irmã, quando Satanás e as hostes espirituais do mal intencionavam celebrar a vitória, dizendo: a cana foi quebrada, o pavio foi torcido, foi apagado, Jesus ressuscitou, vitorioso e glorioso. Amém, queridos?
não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega. Amém, igreja? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Ele cura os corações feridos, Ele acende o pavio que fumega. A cruz e o túmulo não foram suficientemente fortes para contê-lo, meu irmão e minha irmã. E eu posso declarar pela fé que as crises e as quebraduras dessa vida não poderão conter e segurar a sua vida, porque a Páscoa, a ressurreição de Jesus que nós vamos ainda celebrar no próximo domingo, é a garantia da minha e da sua vitória. Amém, igreja? Ele vai restaurar a cana quebrada, Ele vai derramar óleo e acender o fogo sobre o pavio, sobre a nossa vida e sobre a nossa história. O que eu e você precisamos fazer hoje? Nós precisamos nos render a Ele. Nós precisamos nos entregar a Ele, porque não quebrará a cana, não apagará o pavio. Jesus é a razão de todas as coisas. Ele é a cura que eu e você precisamos. Ele é a esperança que deve cultivar o meu e o seu coração. Porque quando o mundo disser não tem jeito, quando a cana estiver quebrada, quando o pavio estiver quase no fim da sua história, o Senhor vem com a sua graça e restaura. O Senhor vem com o seu óleo e nos inspira e nos proporciona seguir adiante. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam.